Quem já chegou, diga amém. Amém. A metade já chegou, né? Irmãos, toda vez que eu vou pregar, ou a maioria delas, eu confesso para os irmãos, que me dá uma dor de barriga. Parece que não, parece que estar aqui é fácil, é simples. Se eu estivesse diante de um ginásio com 25 mil pessoas, para mim seria muito mais fácil, se fosse algo secular, do que quando a gente vai falar da palavra de Deus. O peso e a responsabilidade é muito grande. E o meu desejo é que o nosso bom Deus, que o Papai do céu, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, o nosso ajudador, o nosso consolador, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Quem quer ouvir uma palavra direto do nosso Deus, diga amém. Amém. Na faculdade de teologia eu aprendi que a gente não deve colocar um tema negativo. Por exemplo, não usar as palavras não, por exemplo. Mas essa mensagem, infelizmente ou felizmente, não tem como não usar o não. E o título dessa mensagem é: Você não é Deus. E não é Deus com D minúsculo, não. Você não é Deus. Vira para o seu irmão aí, por favor, enquanto eu abro aqui, e diga para ele assim: olha, você não é Deus. Ele entendeu, será? Fala de novo, porque parece que ele não entendeu, não. Diga de novo para ele. Fala, você não é Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 66. Isaías 66, 66, versículo 1. Qual é o título da mensagem? Você não é Deus. Muito obrigado, eu não sou Deus. Acharam? Digam amém. Quem não achou ainda, diga amém. Então vamos esperar. Isaías 66 está logo depois do 65, irmãos, para facilitar. Amém? Vou ler. Diz assim: Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Tu és santo, tu és glorioso, o Senhor é maravilhoso, misericordioso. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos nessa noite. Obrigado pelo privilégio de louvarmos e adorarmos o teu nome, de entoarmos canções, cânticos a ti. Pedimos-te, Senhor, que abra os nossos corações, que abra as nossas mentes para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É uma mensagem, Senhor, muito importante para todos nós. Que essa mensagem faça sentido, que o teu Santo Espírito me use nessa noite para a honra, a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Meus queridos, eu entendo que a mensagem do Senhor, ela tem que nos confrontar. A palavra de Deus, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é momento de refletirmos o que é que em nós precisa ser mudado. O que é que nós estamos fazendo que está contrário à palavra de Deus? A melhor mensagem que nós podemos ouvir sempre é uma mensagem que nos confronte, é uma mensagem que nos aperte, é uma mensagem que doa, que nos faça pensar ou melhorar a partir de então. Não foram poucas as vezes que ouvimos alguém dizer, ou mesmo nós dizemos, que o mundo está de ponta cabeça, né? Quantos de vocês já usou? Ixi, não posso levantar a mão. O pastor disse: se eu levantar a mão é um problema que o celular para de gravar. Mas talvez você já ouviu muita gente dizer: esse mundo está de ponta cabeça, esse mundo está virado de cabeça para baixo.
E nós, como igreja do Senhor, e sempre que eu usar o termo aqui, igreja de Cristo, igreja do Senhor, eu não estou me referindo a esse grupo, mas eu estou me referindo à igreja do Senhor em toda a parte do mundo, pelo menos até onde a gente conhece. Então eu não estou falando para a nossa igreja ou para a nossa comunidade aqui. Então a igreja do Senhor também está de cabeça para baixo. Infelizmente nós fomos ensinados ao longo de todos os anos, nós fomos nos perdendo ao longo dos anos, e talvez nós nunca vamos nos encontrar ou encontrar o caminho novamente. Mas é preciso que nós pelo menos tentemos. Quem aqui já trabalhou de aplicativo sabe que se você for pegando um passageiro e deixar que chegue outra corrida e outra corrida e outra corrida, você não queria sair de determinadas cidades, daqui a pouco você está, sem exagero, 100, 150 quilômetros da onde você gostaria de estar, porque você vai avançando um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. E a igreja do Senhor tem feito muita bobagem ao longo dos anos, e óbvio que não dá tempo da gente falar, não é propósito meu também, e não daria tempo de falar todas as besteiras que nós temos feito. Nós vivemos uma reforma protestante, mas depois da reforma, muito embora nós reformamos por uma situação específica, ou mais específica, mas nós cometemos tantos erros ao longo dos anos. Mas eu queria falar de algo muito simples. Eu queria falar só sobre quem é Deus e quem somos nós. Porque parece-me que nós esquecemos quem de fato nós somos. Parece que muitas das vezes nós agimos como se fôssemos Deus com letra maiúscula, e como se Deus fosse nosso servo e tivesse obrigação de fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Será que nós tratamos Deus verdadeiramente como Deus? É sobre esse assunto que eu gostaria que o Espírito Santo de Deus falasse conosco. Eu já estava colocando a mão no bolso aqui. O Flávio, a última vez que ele pregou aqui nos jovens, ele pregou com a mão no bolso, né? E aquele, quando estava pregando, estava assim também, com a mão no bolso. Acho que esse aqui, acho que é mais unção, né, Flávio, quando põe a mão no bolso? Deixa eu tirar. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Entendeu? Toda vez que eu faço uma pergunta, lá na frente, não sei se os irmãos já descobriram isso, lá na frente é problema. Quantos aqui servem a Deus? Levanta a mão. Ninguém serve a Deus? Ninguém serve a Deus? Você serve a Deus? Levante a mão quem serve a Deus. Quem acha que serve a Deus, levante a mão, por favor. A metade, se eu perguntar quem aqui não serve a Deus, também ninguém levantou a mão. É interessante que os irmãos já estão naquela, eu não sei se eu sirvo ou não sei se eu não sirvo. É só no final da mensagem, não é isso? Muito bem. Onde é que eu estou aqui? O versículo que lemos fala da grandeza de Deus. Ele fala da soberania e do poder de Deus. O próprio Deus disse que os céus é onde está o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. O estrado é o lugar mais elevado, onde é colocado, na verdade, o trono, e existe um tablado embaixo. Então, a terra é o lugar onde Deus coloca os seus pés. Os cientistas chegaram a uma compreensão de que o universo é infinito. Eles tentaram, eu carreguei um cientista uma vez no táxi há muitos anos atrás, há uns 20 e tantos anos atrás, trabalhei como taxista. E aí ele era um senhor de cabelo muito branco, branquinho, e eu vi que ele era cientista, ele estava levando para a Anvisa. Eu perguntei para ele, é verdade que os cientistas não acreditam em Deus? Ele disse, não só não acreditam, como tentam provar que Deus não existe. E a minha conclusão ao longo de todos esses anos é que existe um ser superior que criou e que governa tudo o que existe, porque eu não consegui provar absolutamente nada. E quanto a tudo que existe, os cientistas simplesmente cravaram que o universo é infinito. Lá em Colossenses capítulo 1, se você for rápida, já você vai entender. Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 a 17, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse versículo fala exatamente de Jesus Cristo, que é o Deus Filho. Então, todas as coisas subsistem a partir de Jesus Cristo, que também é Deus. Eu quero colocar porque parece que nós nos esquecemos quem é Deus. Nós nos esquecemos da grandeza de Deus. E nós tratamos Deus não como um amigo, mas tratamos muitas das vezes como um servo ou alguém que é obrigado a fazer aquilo que a gente quer. Minha dificuldade é enorme quando me atrevo a falar sobre quem é Deus. Tem aquela música que diz assim, ó: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. E o final termina assim, ó: ninguém explica Deus. Então eu fiquei muito relutante, porque quem sou eu para falar quem é Deus? Eu já falei com os irmãos que até para dar um glória a Deus, me emocionar com um milagre que Deus fez, para mim eu não consigo me emocionar, porque se foi o próprio Deus que criou o mar, o que é para ele separar o mar, como eu já disse aqui? Vire para o seu irmão e diga: você é um comedor de feijão. Tudo a ver com a mensagem. Não tem a ver com a mensagem, não? Então diga de novo, se não tem a ver com a mensagem, diga para ele ou para ela, fala: você é um comedor de feijão. Certa feita, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Hamilton, você serve a Deus? E eu assim, com o peito estufado e cheio de que eu sirvo a Deus. Ele fez de propósito. Ele disse, chegou, virou para mim e falou assim: você, um comedor de feijão, serve a Deus aonde, rapaz? Toma vergonha na tua cara. Você devia dizer assim, ó: eu tento servir a Deus. Porque quem é que pode dizer que serve a Deus? Ele fez obviamente para me espetar, para me apertar, mas ele tem razão. Quantos aqui dentro dessa perspectiva podem dizer: eu sirvo a Deus? Serve aquele que de fato serve, serve aquele que de fato é servo. Então, se você concorda, diga para o seu irmão aí: você é um comedor de feijão. Os judeus têm tanto respeito por Deus que eles sequer pronunciam a palavra Deus até hoje. Eu dei uma pesquisada sobre o Google exatamente para ler para alguma coisa para os irmãos. Eles têm tanta reverência ao nome de Deus, e o texto do Google diz assim: na tradição judaica, pronunciar o nome de Deus é algo grave. Por isso, os judeus usam substitutivos para evitar abusar acidentalmente do nome. Substitutivos para o nome de Deus, que eles usam: Adonai, significando o nome, o Senhor, aliás, Adonai, o Senhor, é usado em orações e ocasiões solenes. Eles têm tanto medo de pronunciar o nome de Deus, e olha que eles nem receberam Jesus Cristo, que eles não pronunciam o nome Deus. Então eles usam Adonai, eles usam alguma coisa parecida, que eu não sei se está certo desse aqui, Hashem, que significa o nome, é usado coloquialmente. Então eles não usam o nome Deus, eles usam Dus. É uma das formas utilizadas por alguns judeus lusófonos para se referirem a Deus, porque os judeus usam o substitutivo para evitar ficarem culpados ou abusar acidentalmente do nome de Deus, em respeito ao terceiro mandamento recebido por Moisés, pelo qual Deus teria ordenado que seu nome não fosse invocado em vão. E ao contrário disso, nós tratamos Deus, eu quero que você raciocine sobre isso, nós tratamos Deus como alguém inferior. Parece um absurdo, não é? Tenho me sentido incomodado com a maneira como que nós da Igreja do Senhor temos tratado o nome de Deus. O cristão deveria ser cristocêntrico, mas agimos com egocentrismo. Cristocêntrico é aquele que coloca Cristo no centro de tudo. Tudo é dele, é por ele e é para ele. Mas se pudéssemos, mudaria o texto bíblico para: tudo é meu, de mim e para mim. Tudo sou eu, é para mim, eu quero. Nós queremos sempre ser o centro de tudo. Inclusive oramos, cantamos, pregamos e vivemos como se tudo girasse em torno do nosso umbigo. É estranho? Nós nos emocionamos quando cantamos cânticos que falam
somente sobre nós mesmos e achamos que é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Vai olhar e vai ver Jesus brilhando aonde, meu irmão? Me explica. Eu posso falar como eu não sou um pastor renomado, né? O pastor renomado não pode falar essas coisas. Mas da onde? Então os cânticos que a gente canta não são cânticos para Deus, a maioria deles. Hoje o meu milagre vai chegar. E é interessante que essas músicas nos fazem chorar. E choramos como se Deus estivesse falando alguma coisa conosco. É nós mesmos, para nós mesmos, com o nosso egocentrismo. Choramos, emocionamos e levantamos, ou saímos do lugar onde cantamos, como se tivéssemos recebido algo extraordinário de Deus. E nada mais foi do que nossas emoções e o nosso egocentrismo. Alguns cânticos, é verdade, são orações. E entendo que se cantarmos como quem está orando, está tudo ok. Como eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quem conhece? Não é exatamente assim cantado, mas é só para a gente, para ter a noção. Então você está fazendo uma oração. A outra é, como o Zaqueu, eu quero subir. Então você está falando sobre ver Deus e tal, então entra na minha casa. Tudo bem, você está fazendo uma oração. Eu não estou aqui para criticar cântico nenhum. Quem quiser vir cantar Sabor do Mel, cante. Eu estou dizendo, o pastor já disse. Não, eu só estou dizendo sobre as nossas atitudes, a maneira com que temos tratado Deus. Pregamos para nós mesmos. Falamos mais e mais em bênçãos, em ter, em conseguir, em vencer, do que sobre nossa necessidade de chegar à estatura de Cristo. De novo, não me refiro à nossa igreja local, mas à igreja do Senhor em geral. Em Efésios capítulo 4, os versículos de 11 a 14 diz, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa busca deveria ser a plenitude, a estatura de Cristo. Nós deveríamos buscar nos aproximarmos mais de Cristo, mas nós não temos tempo, porque nós não estamos muito preocupados com enchermos de nós mesmos. Exaltamos a nós mesmos, glorificamos a nós mesmos, adoramos a nós mesmos, tudo é nosso, por nós e para nós. Chegamos a ouvir ou falar que temos direitos e que podemos, inclusive, apertar Deus na parede. Chega a ser uma coisa ridícula. Eu falei para mim mesmo, eu não vou contar isso, mas eu vou contar. Diz que umas formigas atacaram um elefante, porque eles estavam chateados, porque toda vez que o elefante passava em cima lá passava pela grama, pisava nelas, e elas estavam muito aborrecidas, falaram, olha que o elefante deitar, nós vamos juntar todo mundo nesse elefante e vamos bater nele. Aí o elefante deitou, juntou as formigas, ele ficou assim, coberto de formiga. Aí ele levantou, sacudiu, só sobrou uma formiguinha pendurada aqui no pescoço. E as outras gritaram lá de baixo, enforca, enforca. Parece que nós agimos como se pudéssemos espremer Deus na parede. Se nós olharmos, a formiguinha talvez ainda conseguisse espremer, enforcar o elefante, mas nós espremermos Deus na parede, cobrarmos dele. Quem somos nós? Nós somos comedores de feijão. Se você não come feijão, você come arroz, você come macarrão. Talvez você possa dizer, mas eu não como feijão. Mas você come arroz e come macarrão. O que fazemos será para garantirmos a nossa vida? Qual é a garantia que nós temos que vamos sair deste culto, que vamos chegar em casa, que vamos amanhecer amanhã? Nós não temos poder nenhum de absolutamente nada, sobre nada. Nós dependemos em tudo de Deus. Falando com um ateu certa feita,
E aí falei com ele: escuta, nós cristãos, nós temos a mania de vacilar de vez em quando na nossa fé. E vocês, ateu, de vez em quando não dão uma vacilada e clamam por Deus, e Ele na hora do aperto, a gente chama. Então eles vacilam na fé dele e acabam clamando também. Mas o que é que nós fazemos nós mesmos para garantirmos? Nós não temos poder nenhum. E aí nós interpretamos muito mal a ousadia, a autoridade de Cristo. E nós achamos que a autoridade que Cristo nos dá é para nos inflarmos, é para nos tornarmos gigantes, cheios de nós mesmos e falarmos com uma autoridade humana vinda do inferno. Somos pó e ao pó tornaremos. Deus disse a Adão no Éden, principalmente a parte B de Gênesis capítulo 3, 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nosso problema, o problema da humanidade desde o Éden, é querer ser como Deus, é querer ser Deus, e nós não somos em absolutamente nada diferente de Adão. Nós nunca, talvez eu esteja errado, mas quem é que olha Deus como algo grande, como algo extraordinário? A gente olha Deus como se fosse no máximo do nosso tamanho. A despeito, o desrespeito para com Deus vem desde os primórdios, Adão e Eva, os israelitas fazendo o bezerro de ouro, e o ser humano ainda hoje continua ouvindo a voz do inimigo: você pode ser como Deus, você pode ser Deus. O nosso problema é sempre confundirmos as coisas. Deus nos estende a mão e nós queremos o trono. Deus nos estende a mão para nos salvar e nós queremos ser o Salvador. Nós queremos ser o Rei. Parece absurdo? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 27, assim: também Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós confundimos imagem e semelhança de Deus com o próprio Deus. Ser semelhante a Deus ou a imagem de Deus é que nós somos criados parecidos com Deus, mas nós não somos Deus. E se você observar, ainda hoje, nós queremos tomar o lugar de Deus. Quantos acreditam que essa mensagem é dura? Diga amém. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, similar, muito parecidos. Somos parecidos, mas nós não somos Deus. Agimos como se fosse Deus, como se Deus fosse nosso servo. Mandamos e exigimos: Deus, eu quero agora, eu declaro agora, esse milagre vai acontecer agora, e gritamos. Engraçado que o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele orava pedindo ao Pai, mas nós, ao longo dos anos, nós nos tornamos essa pessoa que queremos mandar e gritar com Deus, como se pudéssemos espremê-lo na parede. Talvez até façamos oração chamando Deus de Senhor, mas será que temos agido como servo? Ouvimos muito falar sobre a necessidade de saber quem nós somos, qual a nossa identidade, mas às vezes, de forma distorcida, nos coloca do centro. Meu Deus do céu, nos coloca no centro, minha vista está ruim aqui. Nos colocamos no centro, exigindo todo o direito que nós não temos. Na igreja do Senhor, inclusive, nós achamos que somos o centro. Nós vamos para a igreja
E é engraçado como nós temos a mania de falar assim: poxa, o culto hoje não foi bom. Não foi bom para quem? O culto foi para você? O louvor foi para você? Foi para mim? A adoração foi para mim ou foi para você? Qual o direito que nós temos de achar se o culto foi bom ou foi ruim? Nós convidamos um visitante e perguntamos: você gostou do culto? Nós já estamos começando a colocar no visitante que as coisas têm que ser boas para ele, que ele é o centro e não Deus. Pouco importa, não interessa se eu ou você gostamos ou não, se a palavra foi agradável ou não, se era a que eu queria ouvir ou não. Se é a palavra de Deus, eu preciso colocar em prática. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou e continua amando, mas Ele não é nosso servo. Em relação a Deus e a você, a Deus e eu, quem é o Senhor e quem é o servo? Agimos de novo como servo ou como se fôssemos Deus? Nós precisamos nos lembrar que a terra é estrado dos seus pés. Se a terra, com essa imensidão toda, que comparado ao universo que Deus criou, não é absolutamente nada, quem somos nós? Não precisa dizer que você não é nada, você é especial, mas você é filho, você é servo. Ele conhece cada estrela pelo nome, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E nós somos quem? Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é Eterno, Deus é Senhor, Deus é Salvador. E nós? Nós somos ou deveríamos ser, assumimos ou deveríamos assumir o nosso papel de servo e de filho. É interessante que o filho tem direito. O filho, ele tem o direito a uma herança, como foi cantado aqui. Nós temos um direito a uma herança, mas a nossa herança ela é celestial. O que Deus nos prometeu foi a vida eterna, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Se servir ao Senhor, ou tentar servir ao Senhor, fosse 1000 maravilhas, todas as igrejas estariam cheias. Mas o que Jesus disse foi: no mundo tereis aflições, mas Ele completou: tem de bom ânimo. Mas muito além disso, nós nos achamos maiores do que Deus. Pode parecer estranho, mas se você olhar na Bíblia, ao longo de toda a história da humanidade, foi assim. Nós podemos ser melhor do que os outros, nós podemos ser melhor do que os israelitas. Eu não sei, mas nós deveríamos procurar ser. Os exemplos que estão na Bíblia de pessoas que não conseguiram fazer a vontade de Deus, que não conseguiram agradar a Deus, nós, no mínimo, devemos tentar fazer diferente. Nós temos um grande privilégio de ter uma Bíblia escrita, que não existiu para sempre. As pessoas não tiveram o privilégio de conhecer a história da humanidade, a história de Deus com o homem, o relacionamento de Deus com o homem, como nós temos. Nós temos a obrigação, entendo eu, de sermos melhores cristãos, melhores servos do que aqueles que nos antecederam. Parece que ainda hoje é como se a serpente, ou Satanás que estava na serpente, falasse aos nossos ouvidos: não, você pode comer desse fruto, você pode ser como Deus. As nossas atitudes, eu não estou falando sobre você, estou falando sobre mim. As nossas atitudes é como se nós quiséssemos ser como Deus. O filho tem direito à herança, graças ao sacrifício de Jesus. Mas nós, muitas das vezes, não agimos como filho. Nós olhamos o exemplo de hoje, de como os pais são tratados pelos filhos, e achamos que podemos tratar a Deus como tratamos aqui. Nós devemos ter intimidade com Deus. Nós podemos tratar Deus e falar com Ele as coisas que precisamos dizer. Não tem problema nenhum, mas nós precisamos entender quem somos nós e quem é Deus. Certa feita eu estava
Jardim Gá. E aí passando um momento muito difícil da minha vida, e aí eu estava trabalhando como taxista, e eu fui passar numa parada para pegar uns passageiros e levar para Brasília. Naquela época, sempre você passava nas paradas os táxis para tirar o combustível. Parei numa parada, nada. Parei na segunda parada, nada, na BR. Parei na terceira parada, nada. E a hora que lá na frente a polícia mandou eu encostar. Falou, você está fazendo lotação? Eu falei, estou. Aí ele, então o seu carro está preso. Eu falei, mas não entrou ninguém no carro. Beleza que eu estava fazendo. Mas nem caracterizou, porque eu não consegui passageiro nenhum. E ele disse, não, o carro vai ser recolhido. Isso era cedo, talvez umas 6 horas da manhã. E eu lutei, eu conversei com o PM, chegou no quartel, eu tentei conversar, falei, olha, não foi caracterizado, não tem ninguém no carro, como é que você está dizendo que eu estou fazendo lotação se não tem ninguém aqui? Não, seu carro está preso. E aí eu tentei daqui orar, falava, Deus me abençoa, Deus me ajuda, e nada. Por final, o comandante lá falou, você vai pagar essa diária aqui, você paga e eu vou liberar o carro. Aí eu olhei para o comandante assim, peguei o papel e virei para sair. E entendam o que eu quero falar sobre a intimidade. E eu falei, beleza, Deus, eu vou pagar essa diária aqui, mas não está certo não. Está certo não. O senhor é meu pai, o senhor está me deixando passar vergonha, tá beleza, deixa quieto. Mais ou menos desse jeito que eu falei com Deus. Eu virei e falei, não, pode deixar, tá beleza. A hora que eu virei, irmãos, eu dei uns 3 ou 4 passos assim. Aí o rapaz falou, ei! Falou assim, ô bonitão. É claro que ele não falou, né? Ele falou, ei. Aí, a hora que eu virei, falei, vem cá, não vou cobrar nada não. Rasgou a multa e disse, pode ir embora. Então, nós podemos ter intimidade com Deus, esse não é o problema. O que nós precisamos entender é que Deus é íntimo nosso, Deus quer uma intimidade, Deus quer proximidade conosco. Mas nós precisamos entender quem Ele é. Nós nos perdemos ao longo da história. Nós nos perdemos porque fomos ensinados, porque recebemos pregações que Deus tem que dar, que hoje é o dia da sua vitória, que hoje é o dia da sua bênção. Jesus Cristo morreu em seu lugar, Jesus Cristo morreu em meu lugar. Existe uma eternidade preparada para todos nós. Hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia da sua bênção, porque Jesus Cristo morreu. Nós cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Está não, o melhor de Deus já veio, foi Jesus Cristo. Não tem mais nada de melhor que Jesus Cristo, ou que Deus pudesse fazer por nós. Mas nós continuamos acreditando nas conversas do diabo, que nós precisamos ser, que nós precisamos ter, e que nós precisamos que Deus nos dê. Nós podemos conquistar, nós podemos lutar, nós podemos e devemos trabalhar, mas nós exigimos, como se pudesse fazê-lo, exigirmos de Deus como se Deus fosse nosso servo. Eu fico imaginando se talvez se eu fosse Deus e ouvisse algumas pessoas falar com Ele, como eu vejo as pessoas falando, falasse comigo como se eu fosse Deus. Eu falo, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Você está achando que você manda em mim? Você acha que você ainda tem direito a alguma coisa? Mas graças a Deus que nós não somos Deus e que Deus é completamente diferente. Nós confundimos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, como se Deus fosse bobo, como se Deus fosse qualquer um. Já que Ele mandou o Filho para morrer por mim em meu lugar, e a Bíblia diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome, tudo o que pedirdes. E ele complementa no versículo, que ele precisa ter um propósito, desde que você não peça para gastar em vossos deleites e prazeres. Nós podemos pedir a Deus, sim. Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele não é o nosso servo. Nós saímos da igreja, ou muitas pessoas saem da igreja, porque querem que Deus faça tudo o que ela quer. Nós estamos numa das igrejas repletas de gente mimada, que ou Deus dá o que eu peço, ou eu saio da igreja. Engraçado, né? Está parecendo um enforca. A formiguinha pode fazer o quê? Absolutamente nada. Nós podemos fazer o quê contra Deus? Nós não podemos fazer absolutamente nada, mas nós podemos viver uma vida vitoriosa aqui na terra.
nós podemos viver o melhor que Deus tem para cada um de nós, se nós entendermos que nós somos servos dele, ou precisamos ser. Quantos aqui são servos de Deus? Levante a mão. Só a Keila. Quem mais? Tem mais alguém? Amém. O Alex também. O Alex estava cochilando na hora. Tem mais alguém aqui que é servo de Deus? A pastora Rose. Muito bem. Então vamos seguir. Nossas orações, Deus faça agora. Nós gritamos com Ele. Como filhos, nós podemos e devemos, como eu dei o exemplo, ter intimidade com Ele. Mas nós não devemos e não podemos abusar do nosso direito como filho. Nós vivemos uma vida daqui de muita tristeza, nós vemos crentes falando em suicídio, crentes suicidando, pastores se suicidando, porque acham que são o centro das atenções. Se não for tudo para mim, do meu jeito, do jeito que eu quero, se o culto não me agradar, se as pessoas não me servirem, eu estou fora. Deus é Deus e nós somos aqueles que procuramos ou que devíamos procurar servir ao Senhor. Depois daquela lapada do rapaz, eu nunca mais disse que eu sou servo de Deus, mas eu disse, eu procuro servir ao Senhor. Como é que você tem agido? Você tem sido um servo? Você tem sido um filho? Ou se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, você tem agido como se você tivesse todo o direito a tudo, como se Deus fosse seu servo. Essa mensagem é uma mensagem dura, mas é uma mensagem muito importante para nós refletirmos. Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Queria que os irmãos de louvor viessem à frente. Eu queria que você falasse com o Senhor agora. Comece a refletir sobre a sua vida. Se você tem estado na igreja porque quer, porque está exigindo. Deus não é obrigado a nos dar absolutamente nada. Ele nos dá e Ele faz para nós porque Ele nos ama. Enquanto os irmãos estão vindo aqui, eu vou fazer uma oração. Quando nós vamos cantar, bondoso Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, perdoe-nos, Senhor, por todas as vezes que nos achamos. Senhor, porque pensamos que somos o centro das atenções. Senhor, porque deixamos o inimigo colocar em nossos corações que nós temos direito, que nós podemos exigir do Senhor qualquer coisa. Nós somos gratos ao Senhor por toda a bondade, por toda a misericórdia, por toda a graça, ou pela graça do Senhor derramada através de Jesus Cristo. Senhor, essa é uma mensagem muito importante. Senhor, se nós colocarmos em prática, eu tenho certeza que sob o domínio do Senhor, entendendo que o Senhor é nosso Deus, é o nosso Senhor, se nós agirmos como servos do Senhor, nós teremos uma vida muito mais feliz, uma vida, Senhor, de muito mais alegria aqui na terra. Os nossos casamentos, os nossos lares, as nossas famílias serão muito melhores se nós entendermos que somos servos do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a vivermos todos os dias a Tua palavra. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus criador dos céus e da terra. Senhor, nós somos feitos de criatura a filhos do Senhor. A todos quanto receberam o Senhor, deu-nos o poder de serem feitos Teus filhos, e nós somos os filhos do Senhor. Nós temos uma herança prometida no céu, mas nós não queremos receber essa herança antecipadamente. Nós queremos lutar aqui na terra com as bênçãos do Senhor, aguardando o dia em que receberemos do Senhor aquilo que Jesus Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor. Vamos cantar.